Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula de hoje vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante que trata dos números primos. Primeiramente então, eu tenho que saber o que são os números primos. Por definição, números primos são os números que só se dividem por um e por eles mesmos, tá? Então nós temos aqui alguns números iniciais no conjunto dos números naturais, tá certo? Onde nós temos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e para o infinito, tá? Então, logicamente que, pelo fato de o conjunto dos números naturais ser um conjunto infinito, automaticamente também os números primos formarão um conjunto infinito. Agora, um detalhe importante é que o número 1 ele não é primo. Por quê? Porque essas regras aqui elas satisfazem já o próprio número 1. Por que isso? Porque só se divide por 1 e por ele mesmo. E o número 1, logicamente, já é ele mesmo, tá? Então, o número 1, ele não é número primo. Agora, olha só, como é que de repente a gente pode fazer para identificar um número primo? Simples. Eu tenho, por exemplo, aqui o número 6, tá? Eu tenho aqui o número 6. Esse 6... reparem que ele pode ser dividido por 1, ele pode ser dividido por 2, pelo fato de ser par, pode ser dividido por 3 e por ele mesmo. Então, esse número 6, eu não posso dizer que ele é número primo justamente por esse motivo, porque eu tenho mais de um divisor, tá? E o número primo só aceita 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo, tá? Então, se o número não é primo, ele é chamado de número composto, tá bom? Onde a gente tem, como eu já falei agora há pouco, mais de 2 divisores, tá legal? Agora, olha só, detalhe importante. Por que o 7, por exemplo, ele é número primo? Porque o 7, ele só pode ser dividido por 1 e pelo próprio 7. Não existe nenhum outro número que eu possa dividir o 7. Agora, é importante você entender isso aqui, tá? Essa divisibilidade, ou esses números divisíveis que eu estou lhes mostrando aqui, é em relação sempre à divisão exata. Então, quer dizer, é óbvio que de repente eu posso dividir 7 por 2, posso dividir 7 por 3, só que os seus resultados, eles não são exatos, tá? Então, a consideração que nós temos que levar em conta sempre é a divisão exata, perfeito? Então, pelo fato de esse número 6 poder ser dividido por 1, por 2, por 3 e por 6, tá? Automaticamente o torna um número composto. Agora, olha só uma coisa assim até de certa forma esquisita. Todo e qualquer número que você imaginar, ele é divisível por 1 e por ele mesmo sempre, tá? Inclusive o número 6, repare aqui, olha só. O número 6 é divisível por 1 e por ele mesmo. Sempre será, tá? Só que o número será primo se ele for divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, a gente não tem mais nenhum outro divisor além desses dois. Legal? Aqui eu separei para vocês a contagem do número 1 ao número 100, tá certo? Onde eu estou destacando aqui para vocês de verde os números primos que existem entre 1 e 100. Essa separação é chamada de crivo de Eratóstenes. Tá? Pois esse cara aí, ele fez essa separação, ele descobriu os números primos de 1 até 100. Logicamente que veio gente depois dele que descobriu muito mais números primos, até porque, como eu lhes falei anteriormente, os números primos aqui, ó, eles representam um conjunto infinito, tá? Mas Eratóstenes foi o cara que ele conseguiu descobrir e analisar todos os números primos
de 1 até 100, tá bom? Então, eu estou destacando aqui de verde todos esses números primos de 1 até 100. Inclusive também, em seguida, eu consegui aqui, no caso, né, fiz aqui a separação desses números primos de 1 até 100. Aqui eu estou analisando todos eles de 1 até 100. Detalhe, esses números que estão aqui de rosa são números compostos, ou seja, são números que não podem ser divididos por um e por ele mesmo apenas. Por exemplo, aqui então, vamos imaginar aqui o número 55, tá? O número 55, ele é um número composto. Por quê? Porque esse número divide por 5, esse número também se divide por 11, tá? Então, de verde aqui são os números compostos, são os números primos, onde nós separamos aqui a parte, tá? Aqui embaixo, esses números primos de 1 até 100, tá? Então, nós temos aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Repare, inclusive, que coincide com esse conjunto que eu coloquei aqui inicialmente para vocês, ó, tá? Só que depois do 19 tem outros, olha lá. 19, 23, 29, 31, 37, 41, tá bom? Beleza então, pessoal? Deixa eu te mostrar aqui também, além disso tudo que eu lhes falei, algumas curiosidades bem interessantes. A primeira delas é o seguinte: o único número par que é primo é o número 2. Até porque todos os outros números, pelo fato de serem pares, eles poderão ser divididos por 2. Ou seja, já quebra a regra da divisão por 1 e por ele mesmo, tá? Além disso, eu citei aqui para vocês, coloquei aqui em ordem de 1 até 100 somente. Por quê? Porque são os números primos que a gente mais utiliza durante os estudos, né? Ensino médio, ensino fundamental, inclusive em faculdade. Embora, não se esqueçam, tenhamos um conjunto infinito de números primos, tá legal? Agora, por exemplo, de repente, onde é que a gente pode utilizar os números primos? Por que que tem essa importância de eu estudar esses números primos? Vocês vão estudar mais à frente um assunto chamado decomposição de números, tá? E essa decomposição, logicamente, ela vem de números compostos. E essa decomposição, ela sempre será por fatores primos, ou seja, eu sempre utilizarei números primos em sua decomposição. Quer ver um exemplo bem rápido? Olha só. Eu tenho, por exemplo, o número 15. O número 15, ele pode ser decomposto em quê? Em 3 vezes 5. E reparem que tanto 3 quanto 5, eles são números primos. O 18, por exemplo, o 18 é 2 vezes 9. Só que o 9, ele não é primo. Só que a gente vai aprender que o 9, ele pode ser decomposto em números primos e que a gente vai utilizar também, inclusive, a potenciação para ajudar durante esse assunto. Legal, pessoal? Então, nessa aula, nós trabalhamos aqui a definição de números primos, onde eu te mostrei alguns números primos, né, os principais, que são relacionados de 1 até 100, tá? Eu te mostrei também algumas curiosidades bem bacanas e algumas regrinhas, onde nós tínhamos que o número 1 não é o número primo e o número 2 é o único número par que é considerado também número primo. Legal? Então, muito obrigado e tchau.